Olá, telespectadores da sua TV Fortaleza, canal 61.4 e Multiplay, canal 6. Iniciando nesse instante o programa cultural Cordel e Viola. Hoje aqui uma alegria muito grande em receber aqui Rodolfo Forte, apresentador do programa Sanfonas do Brasil, da TVE, grande maestro, sanfoneiro. TV Ceará. TV Ceará, né? TV Ceará, nossa TV do estado do Ceará, a televisão oficial do estado do Ceará. Então, olá, Rodolfo. Um grande abraço, meu irmão Paulo de Tarso. Quero parabenizá-lo pelo programa Cordel e Viola. Esses espaços que dizem respeito à cultura são sempre muito bem-vindos, até porque são muito raros. Portanto, você levar aos lares qualidade, levar aos lares a essência da nordestinidade, e é isso que, de forma muito especial, a juventude precisa conhecer e conviver. Portanto, parabéns pelo programa, parabéns à direção da televisão por manter um programa de qualidade como esse seu no ar. Que bom. Como é que a sanfona entrou na vida do Rodolfo? Você sabe que são muitas atividades as nossas. Eu sou gestor público, nesse momento sem estar atuando, mas são 21 anos de mandato como secretário, a questão voltada à universidade como professor. E tudo isso tem a sensibilidade do acordeon, que nós não escolhemos música, ninguém escolhe poesia, elas são que nos escolhem. Então, a música que nos escolhe, a poesia que nos escolhe, a arte plástica, a dança, enfim, todas as linguagens musicais. Portanto, se você perguntar a data, eu não posso te responder. Eu digo o seguinte: desde quando eu me entendo por gente, eu tenho esse instrumento como continuidade da minha alma. Sempre digo que o cara pode gostar de sanfona até o Rodolfo, mas não, porque realmente é um amor muito grande. Isso aqui complementa a alma da gente. Ô, Rodolfo, você lembra, assim, os seus primeiros acordes, assim, aquela música que chamou a atenção, que ficou gravada, que você disse, essa aqui eu estou começando a minha carreira de sanfoneiro? Lembra aí pra rapaz, nós aí, lembro. Foram muitas peças, mas as músicas do Gonzaga, Paulo de Tarso, elas nos emocionam muito, porque Luiz Gonzaga é uma entidade, né? Ele passou desse patamar de músico, ele está muito além. Ele é aquela entidade que representa o Nordeste. Então eu me lembro muito que eu escutava, por exemplo, um disco dele da década de 60, que ele fez essa música reacionária, e eu achava muito interessante. Nesse mesmo disco nós tínhamos e assim vai com aquele repertório fabuloso dele, né? Pois é, Shot dos Cabeludos, inclusive com a participação do grande cearense Zé Clementino, Zé né, que foi a primeira. Clementino, E aí, autor da música. Autor né? da música, né? E aí Sanfona do Povo, né, que a história essa história, você que acompanha, realmente houve o roubo da sanfona, né? Houve o roubo da sanfona, a sanfona foi reencontrada na cidade de Aurora, e quando Luiz Gonzaga se hospedou para fazer o show, aquele burburinho na cidade, aquela coisa toda, e os caras dizendo, rapaz, Luiz Gonzaga está aqui em Aurora, Luiz Gonzaga está em Aurora, e 5h30 para 6 horas da manhã já estava a praça cheia, em frente ao hotel que Gonzaga estava. E dentre a multidão que estava nessa praça, tinha uma sanfona fazendo uma homenagem a Gonzaga. Então, os cabas chegavam, de longe o Gonzaga escutando. E aí Luiz Gonzaga tomou café, preparou-se para aquela coisa toda. Quando saiu para cumprimentar o público, ele como uma sensação que sempre foi,
uma multidão de gente, e ele escutando aquela sanfona e dizendo, rapaz, essa sanfona é muito familiar, a sonoridade dessa sanfona. O som dessa sanfona está muito parecido com o acolá. E saiu em busca, em direção do sanfoneiro que estava tocando. Quando olhou assim, com 10 metros de distância, disse, valha-me Deus. Chegou, estava lá o rapaz tocando, seu Luiz, eu vim prestar uma homenagem ao senhor. E mostrando a sanfona, tocando, aí Luiz Gonzaga olhou para ele e disse assim, meu filho, eu tenho 2 notícias para lhe dar. Uma muito ruim e outra muito boa. Aí o rapaz olhou, mas seu Luiz, foi que houve? Notou ele assim, muito ríspido, uma notícia muito ruim. Eu disse, é muito ruim. Pois diga qual é a notícia muito ruim. Essa sanfona que você está tocando é a minha, que foi roubada na Bahia. Então, o rapaz aperreou-se, começou a chorar. Mas, seu Luiz, pelo amor de Deus, eu vim homenageá-lo. Eu não tenho nada a ver com isso. E já estava desesperado para chorar. Luiz Gonzaga, deixa ser mole, seu cabra. Agora eu vou lhe dar a notícia muito boa. Quer escutar? E o seu testemunho de diga, seu Luiz. Qual é a notícia muito boa? Ele disse, sanfona é sua. Que você não tem cara de ladrão, não. Ladrão eu conheço, ladrão não foi você, não. Portanto, ele doou a sanfona e disse assim pro cabra, dê menor. Aí, eu vou cantar uma música. Aí começou, quem roubou minha sanfona foi Mané, foi Rufino e foi Rumão. Quem roubou minha sanfona foi o Zé, foi Batista ou Bastião. O cabra disse, seu Luiz, pelo amor de Deus, Batista não sou eu. Então até na música houve a coincidência do nome do que tinha ficado com a sanfona dele. Coitado, comprou, foi receptador sem saber que estava sendo, né? Pois é, que maravilha. As histórias do Nordeste, meu irmão Paulo de Tarso, o Nordeste não pode ser visto por caricatura. Nós temos que acabar com esse negócio de diminutivo para as coisas nordestinas, porque é bonzinho, porque é engraçadinho. Todo diminutivo, na maioria das vezes, ele é ou carinhoso ou pejorativo. Ou ele traz carinho ou traz desdenho, ou traz menosprezo. Portanto, essa questão de olhar para o Nordeste com caricatura não pode. Nós somos um povo o mais brilhante do mundo, sem nenhuma modéstia. Nós temos mentes que são fabulosas, é só você pegar o resultado dos concursos mais difíceis do país, como o ITA, como os concursos públicos mais destacados em termos de dificuldade de acesso, você vai ver quem são os primeiros lugares. Do primeiro ao 10º, você vai ver que tem nordestino. E quantos cearenses tem? Portanto, nós temos que observar, desde a música, passando pela dança, artes plásticas, a literatura, a poesia, com um contexto de muita seriedade. Começando, por exemplo, trazendo a oportunidade para os artistas da terra estarem se apresentando, levando às pessoas um determinado posicionamento de que o que é nosso tem que ser valorizado sem as dispersões do mau gosto, que é uma doença. O que é chamado de música em determinados momentos hoje no Brasil não cabe nenhum dicionário. Aí você diz, não, porque a modernidade é dessa forma. Eu respeito a forma de trabalhar, o contexto de sobrevivência de todas as pessoas. Mas nós devemos também pensar em quem está nos escutando. O que é levado aos lares? O que é revivido? O que é demonstrado? Portanto, eu fico muito feliz, meu irmão, em poder estar hoje no sentido de entrevistado, né? Eu escrevi um cordel 10 anos sem Gonzagão. E aí eu disse lá em 2 estrofes, eu disse o seguinte: mestre, depois que você partiu do nosso torrão, acabou-se a alegria, não fazem mais o baião. É só dança da bundinha com uma tal de garrafinha. Eita, que esculhambação. São quase 500 bandas anarquizando o forró, faz pena vê-las tocar, só nos dá tristeza e dó. Se juntarmos todas elas, teremos muitas mazelas, não formamos uma só. E aí é claro que depois surgiram aí, nós temos nome, né? O próprio Dominguinho ficou aí, deu continuidade muito tempo, ainda depois que o Luiz Gonzaga foi. Nós temos um Flávio Leandro, nós temos o nosso Alcimar Monteiro, nós temos Maciel Melo. Inclusive, deixa eu só fazer um adendo, você tocou agora o Flávio Leandro, que é uma figura extraordinária, e você tocou também no nome de Alcimar Monteiro. Alcimar Monteiro é, na minha modesta opinião, o maior showman do forró hoje no Brasil.
O show do Alcimar Monteiro é algo insubstituível, é implacável aquele show dele. Ele é um artista fabuloso, né? E nós temos Petrúcio Amorim, figuras fabulosas, e tocando acordeon é um exército. Adelson Viana, meu querido Nosso Adelson maestro, Viana, grande Adelson. questão do nosso queridíssimo Donato Lima, Chico Justino, Clementino Moura Filho, dando continuidade ao trabalho do nosso Clementino A Moura, Paraíba, Flávio Valdones, Leandro, né? e tantos O outros. Flávio José. E tantos outros maravilhosos. Eu não vou citar aqui nome porque eu vou passar o dia todo. Mas crianças que são espetaculares no nosso estado, o Cairo Oliveira, que agora fez o papel de Luiz Gonzaga no segundo filme. Nós temos morando aqui, por exemplo, nosso queridíssimo Xambinho, que é outra figuraça, muito talentoso. Nós temos a Cecília do acordeon, outra criança. Nós temos a Deisiele do acordeon. Nós temos os irmãos, nosso querido Zé do Egito, lá em Massapê. Nós temos figuras que são extraordinárias. Tem um trabalho são muito fabulosas. interessante que, inclusive, a Unifor está fazendo com o Pedrinho, o maestro Pedro Feitosa. Ele está dando aula também aí para alunos ali do Dendê, né? Aquele pessoal do Dendê, um trabalho bom. social que a Unifor faz. E continua também lá em Tauá fazendo esse trabalho a partir da escola de música que existia pela prefeitura. Houve uma mudança, a prefeitura deixou de apoiar, mas ele continua fazendo esse trabalho lá. Mas, Rodolfo, você, além de gestor municipal, também tem dado a sua contribuição como um músico importante, como uma pessoa que passa também o seu conhecimento dessa sanfona. A sanfona, ela é um instrumento difícil de se aprender? Não, ela é dificílima. Piano você estuda por 11 anos fazendo o curso introdutório. Acordeon são 16. A grande questão é que as pessoas começaram a pensar em sanfona só como instrumento rural. Ela é além do maior instrumento rural do mundo, que é muito importante esse título. Ela é um instrumento que transita por tudo. Por exemplo, se você quiser tocar no acordeon uma bossa nova, se você quiser tocar no acordeon, por exemplo, bar. Se você quiser tocar bar na sanfona. Se você quiser tocar qualquer concerto no acordeon, se você quiser tocar a música popular de todos os tempos, então ela transita por tudo. Se você quiser tocar, por exemplo, você tocar Paganini no acordeon, vai ficar isso aqui. Então é um instrumento, é uma orquestra, sanfona é uma orquestra portátil. É uma orquestra que você põe dentro de uma caixa e leva para onde você quiser. Com seus 1000 timbres. Por exemplo, meu querido, se nós quisermos tocar a sanfona com um som que não é o dela, ou seja, um som que as pessoas não têm costume em escutar. Quando eu digo que não é o dela, não é o dela usualmente, né? Porque o dela usualmente você está acostumado a escutar aquela sonoridade maravilhosa.
criação de músicas, né, de melodias numa sanfona, para quem estuda, para quem trabalha, ela é mais fácil do que a letra? Como é que você diria isso aí? Depende de quem está tocando. E depende de quem quer compor. Porque você sabe que nós, a composição, nós somos meio da composição. A composição é, sem sombra de dúvida, algo que vem do alto. São facilidades que Deus nos dá. Então, imagine, em 1947, Sivuca estava ensaiando numa igreja quando um assistente do padre disse o seguinte: olha, você não pode estar tocando aqui dentro da igreja, não. E Sivuca me contando disse: mas o padre deixou que eu ensaiasse aqui. Ele disse: não, pode tocar lá fora. Ele saiu constrangido com 17 anos de idade, em 1947, e foi para um pé de cajueiro que estava, uma sombra. Ele, albino, não podia pegar sol. Você sabe qual foi a música que ele fez naquele momento? Constrangido, chorando por ter sido expulso da igreja. Saiu essa pérola. E já escreveu na hora. Décadas e décadas depois, na década de 70, ele mostrando peças e peças que foram requisitadas para músicos e cantores importantíssimos, porém letras. Quando Chico Buarque escutou, disse: não, essa música eu tenho que gravar. E tornou-se um dos clássicos da música popular brasileira, que não é do Chico Buarque. Essa música é do Sivuca. Chico Buarque teve uma presença importantíssima pondo a letra, mas a música é do Sivuca. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque em muitos programas sai só o nome do Chico Buarque. Verdade. Nós vamos aqui para o nosso primeiro intervalo do programa Cordel e Viola. Daqui a pouquinho voltaremos com Rodolfo Forte, mostrando mais música aqui, contando histórias, né? Ele que realmente sabe dessas histórias e conhece muito bem o instrumento que aí está com ele. Programa Cordel e Viola, TV Fortaleza, canal 61.4 e Multiplay, canal 6. Avançar no social para um futuro mais certo e seguro em Fortaleza. Educação infantil de tempo integral. Escolas modelo. Centros culturais. Teatro São José. Casas da Cultura Digital. Observatório. Turmas avançadas da Prefeitura. Juventude Sem Fronteiras. Prefeitura e você. Uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos ao novo ano. De volta com o programa Cordel e Viola, aqui pela sua TV Fortaleza, canal 61.4 e Multiplay, canal 6. Esse programa vai ao ar domingo, 8 da manhã, reprise 22 horas, segunda-feira, 19 horas e 30 minutos e na quinta-feira, 17 horas. Agradecer à Câmara Municipal, à sua direção, por nos ceder esse espaço para que nós possamos mostrar a nossa cultura. Rodolfo, o seu conhecimento, a sua relação com Dominguinhos, com Sivuca, com esses homens que ilustraram a nossa sanfona e a nossa música? Esses homens são entidades, né? Se falar em Dominguinhos, nós falamos, meu querido Paulo de Tarso e amigos telespectadores, do maior músico popular do mundo. Isso só vai ser compreendido daqui a algumas décadas, mas na minha vida eu não vi ninguém harmonizar e improvisar igual a Dominguinhos. Falar em Sivuca é falar do nordestino, que foi um músico do mundo.
Se você me perguntar quantos brasileiros tocaram no maior palco de concertos do planeta, que é o Carnegie Hall, Sivuca foi um. Sabe com quantos minutos de aplauso? 9 minutos. Conte aí, vamos fazer um teste. Conte do seu relógio 1 minuto de aplauso. Você bateu no palmo, 1 minuto. Agora conte 9. Foi o que ele percebeu ao final do seu concerto. Sivuca fez com que as pessoas compreendessem que isso aqui não é instrumento de pedinte, porque é a visão que as pessoas, infelizmente, tinham. Ele trouxe nobreza ao acordeon, ao instrumento que é dificílimo, ao instrumento que é caríssimo, ao instrumento que a dificuldade começa pelo peso. Então, ele ilustrou com sua competência e levou a sanfona a ser um instrumento sinfônico. Foi através de Sivuca que o acordeon começou a ser visto e utilizado como um instrumento solista de uma orquestra sinfônica. Então, a relação com essas figuras, Paulo, foi sempre de muita amizade, de muita bem-querência. Dominguinhos foi um queridíssimo amigo. Pra você ter ideia, no lançamento do programa, quem fazia a chamada convidando as pessoas para assistir ao Sanfona do Brasil foi Dominguinhos. Então, era um cara que estava em todos os aniversários, era um amigo querido que, ao chegar em Fortaleza, nos ligava. Nas suas apresentações é algo que eu não esqueço nunca. Ele dizia, vou chamar agora o músico, o acordeonista, o sanfoneiro, que vale o quanto pesa. É por isso que eu não emagreço, tá entendendo? Então, ele era e é extraordinário. E Sivuca foi um segundo pai, era um cara que nós nos comunicávamos semanalmente. Sivuca era foi um homem que enfrentou a morte como ninguém, porque você sabe que ele tinha consciência de que estava se dando. Por isso ele voltou a João Pessoa e reuniu todos os mais importantes grupos musicais e gravou o DVD O Poeta do Som. Olha a grandiosidade, olha o que é mostrar que música é soma e não disputa. Então, por isso essas figuras humanas são inesquecíveis e deixam uma saudade que não tem quem aguente. Dia 23 de julho agora, são 6 anos sem Dominguinhos. Poucas pessoas se lembram disso, pouquíssimas. Mas, enquanto nós estivermos por aqui, isso daqui vai ser badalado sempre. Saudades desse extraordinário músico e ser humano. Nessa minha caixinha de cordel aqui, que será lançada agora durante a Bienal, tem também uma homenagem a Dominguinhos, o encontro de Dominguinhos com Gonzagão lá no céu. Oh, que maravilha, quero conhecer, viu? Sim, nós vamos lhe passar depois um material desse aqui. 13 cordéis para Gonzaga é o título da nossa caixa. Inclusive, me dê licença, eu quero aqui, você me mostrou esses cordéis aqui, essa caixa, e eu já vi aqui, olha, Madeireira Giovanni, você já começou bem, porque o Giovanni quero abraçar o meu querido Giovanni, essa figura extraordinária, o Caba Bom do Preço Baixo, que é um pai para mim, uma figura fabulosa e que é um dos homens mais sensíveis para a cultura do Ceará, também como o nosso querido doutor Darival Bringel de Olinda, presidente da Unimed Ceará, esse médico extraordinário, meu querido Celinho da Isanfel, que eu quero muito bem. E nesse empreendimento, ao lado dele também está o nosso querido vereador Júnior Benigno. Ah, também está dando um apoio. Que também, coisa boa. E outro sensível, né? Pois é. E é isso, né? Então, Dominguinhos aí, o que é que você teria aí de Dominguinhos para nos mostrar aí, da música dele, do que ele deixou aí, que é realmente tocado e que lhe chama Dominguinhos atenção? sempre queria ser lembrado por essa música.
Essa música é Lamento Sertanejo, né? composta por ele na década de 60, gravado pela primeira vez na Canta Galo, gravadora do inesquecível Pedro Sertanejo, pai de Oswaldinho, que foi quem deu a oportunidade ao lado de Luiz Gonzaga a todo mundo que era do Nordeste, a todos sem exceção, e um cara extraordinário, né? Tempos depois foi posta a letra com o grande Gilberto Gil. Lamento Sertanejo. Esse ano nós teremos também, o Rodolfo, o centenário de Jackson do Pandeiro. Qual a sua visão sobre Jackson do Pandeiro? O Jackson, ele foi uma figura da música brasileira de extrema importância. Pena que não é tão falado, porque o Brasil tem, infelizmente, esse vício comportamental de se esquecer de quem tem valor. Então o Jackson, ele primeiro, foi o maior percussionista que eu já tive noção na minha vida. Ele fazia com aquele pandeiro sem nunca ter estudado, ninguém faz. Pode estudar lá no Japão percussão, que não faz o que o Jackson fazia. O Jackson tinha algo que era fenomenal, ele chegava para dizer como era uma música, por exemplo, deixa eu me lembrar aqui, por exemplo, se ele for tocar. Estou fazendo aqui só um rabisco, porque eu não estou lembrado direito, mas a introdução era criada por ele. Então. Então, ele tinha uma capacidade, por exemplo, ia gravar músicas como essa. Que diferença da mulher o homem tem? Espera aí que eu vou dizer, meu bem, que o homem tem cabelo no peito, tem um queixo cabeludo e a mulher não tem. Então, músicas inteligentíssimas em que ele participava na concepção da criação das músicas. Foi um cara de uma simplicidade franciscana que levou a nobreza do Nordeste singelo, porque o Nordeste hoje, que é mostrado na televisão, perdeu a singeleza. Na maioria das vezes, humoristas que escolhem um membro da plateia para humilhar durante o show e querem se comparar a Chico Anísio, querem se comparar a Renato Aragão, querem se comparar ao genial, nosso querido João Cláudio Moreno. Então, é outra área, né, meu irmão? Viva o Nordeste verdadeiro. Que bom. Ô Rodolfo, o aluno que entra para aprender sanfona, qual é o conselho que você dá para ele? Ele tem que ter o quê? Primeiro conselho que eu dou a um aluno que vai tocar um instrumento: conheça o instrumento. Pondere se você realmente ama o instrumento, porque a dificuldade com o acordeão começa pelo peso. São dois pesos, o peso e o preço. A partir daí, procure escolher alguém que traga para você a firmeza e a segurança de realmente ser professor. Alguém que tenha formação, alguém que demonstre seu conhecimento do acordeon, expondo verbalmente, tocando. Porque nós podemos gerar uma série de vícios que são muitas vezes irreversíveis. Portanto, tem que ter muito cuidado, porque no Brasil hoje há aquela questão de todo mundo se dizer um profissional de determinada área. Então, o nome poeta tem sido utilizado com facilidade muito grande ultimamente. O nome político tem sido utilizado com facilidade muito grande. O nome professor tem sido utilizado com facilidade muito grande. Então, nós temos que ter, assim, aquele critério de cuidado, a sensibilidade de saber justamente o que nós temos que estudar, com quem nós estudamos e o que nós queremos alcançar com isso. Falando de sensibilidade, meu querido Paulo, eu quero aqui abraçar e falar no próximo bloco, mas já me antecipar abraçando uma das figuras mais brilhantes do plenário da Câmara Municipal de Fortaleza, o meu queridíssimo vereador Idalmir Feitosa, essa figura que nos homenageará agora
nesses meses subsequentes, um extraordinário vereador e de uma sensibilidade fabulosa. Tanto para os 30 anos de saudade de Luiz Gonzaga, como também para os 10 anos do Sanfonão do Brasil. E bom, nós daqui a pouquinho voltaremos a falar sobre esse assunto no nosso último bloco, né? Nós vamos para mais um intervalo e vamos continuando aqui um pouquinho. Ô Rodolfo, a música, você cria um solo. Como é essa criação desse solo? Você tem que fazer a partitura dele para que você possa... Não, isso vem, a partitura é uma consequência. Teoria musical é um complemento. Você chegar e me perguntar... Mas como é que você faz para você gravar aquilo ali? Você gravou aquilo ali para você não pronto. esquecer. O que é que você tem que fazer? Hoje o recurso mais importante, o celular. Porque realmente você esquece. Quantas músicas você faz e vai se lembrar, não sabe mais, cria outra diferente, às vezes mais bonita, às vezes menos bonita. Então, o recurso do celular, quando ele é utilizado para o bem, ele é fundamentalmente importante, né? E a música, Paulo de Tassi, amigos ouvintes, a música nós somos apenas um mero meio. Eu creio plenamente que e vem de Deus. Deus é que nos inspira e que nos permite produzi-la, levá-la com qualidade, e nós somos o meio para mostrar isso. Tudo com a permissão dele. Os poetas, por exemplo, eu que escrevo cordel, às vezes você senta e a ideia sai rápida, mas às vezes também demora. Na música também é assim? Mesma forma. Às vezes você vem dirigindo aqui, chega a melodia, às vezes você tem uma chateação, chega uma melodia, às vezes você tem a saudade de pessoas que partiram, chega a melodia. Então, quer seja com alegria, quer seja com a melancolia, quer seja com o festejo ou com a saudade, quer seja com um abraço ou com a repulsa, a melodia chega e aí cabe a você, a melodia ou a letra, cabe a você registrá-la. Vamos mostrar aí uma dessas suas peças aí, alguma? Tem umas peças que nós não nos esquecemos, são peças que fazem parte da nossa vida. Essa música aqui foi uma música que eu fiz de improviso, quando estava tocando em um show, e depois me mostraram, naquela época, fita. Disseram, olha, isso aqui você estava tocando. E eu escutei e disse, quem está tocando? Isso não era você. Eu digo, mas rapaz, colocaram a fita e eu disse, por favor, passe para mim. Passaram naquela época, o CDzinho estava saindo, passaram e eu gravei, que foi uma música que eu achei que ficou muito com o cheiro do povo. E nós, artistas, só somos algo pelo povo. Esse negócio de artista dizer que não depende do povo, mande internar porque está havendo alguma coisa errada. Nós dependemos do povo, o povo é sensível e é inteligentíssimo. Precisa ter a oportunidade de escutar o que é bom. Vamos mostrar um pouquinho. Você deu um título a essa música já? Já foi gravada. Foi gravada, né? O nome dessa música é Arriando as Correntes. Arriando as Correntes, que bom. Nós vamos aí para mais um intervalo e no nosso último bloco iremos falar de 30 anos de saudade de Luiz Gonzaga e 10 anos de sanfona do Brasil. Esse programa que encanta na TV Ceará. Voltaremos já já. Avançar no social para um futuro mais certo e seguro em Fortaleza. Educação infantil de tempo integral.
escolas modelo, centros culturais, Teatro São José, Casas da Cultura Digital, Observatório, turmas avançadas da Prefeitura, Juventude Sem Fronteiras, Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos ao novo ano. De volta com o programa Cordel e Viola, hoje aqui com Rodolfo Forte, falando da música, da sanfona, esse instrumento magistral, instrumento que dá alegria, que dá vida, né, à nossa melodia. Né? Rodolfo, 30 anos de saudade de Luiz Gonzaga. Você já disse no nosso primeiro bloco que Luiz Gonzaga foi uma entidade, né? Um artista completo, né? Nos fale mais um pouco sobre Luiz Gonzaga. Eu, determinada vez, escutei uma figura respondendo a respeito de Luiz Gonzaga, onde o sujeito perguntava assim, Luiz Gonzaga, essa cidadão olhou e disse, não, tocava bem, fazia isso. Esse rapaz era para ter saído preso do estúdio desse programa. Isso não faz num programa nosso nunca. Luiz Gonzaga, meu irmão, é a maior autoridade da música popular nordestina. A teoria de que foi criado por fulano, de que foi momento tal, isso daí é um enriquecimento que a pessoa queira ter. Mas a importância é dele. Tem gente que desvaloriza quem é gênio, mas não tem sucesso. Você chega e diz assim, não, porque aquela música, a letra não é dele. Pois tivesse gravado por outro. Veja se tinha feito 1% do sucesso que fez por ele. Então, nós temos que reconhecer, Luiz Gonzaga, se nós estivéssemos num país mais avançado culturalmente, num país que valorizasse os seus artistas, num país em que as crianças, os jovens, adolescentes e os próprios adultos e idosos tivessem mais acesso à informação séria, cada aeroporto tinha uma estátua de Luiz Gonzaga, os aeroportos nordestinos. Cada aeroporto, no dia que eu for secretário de Cultura do Estado do Ceará, anote a data do que eu estou lhe dizendo. Nós vamos fazer aqui uma estátua de Luiz Gonzaga, uma estátua de Dominguinhos e uma estátua de Sivuca. E do Patativa do Assaré. Tem que ser feito, rapaz. Tem que ser feito. Então, essa questão voltada a Luiz Gonzaga, ele é extraordinário. Ele é extraordinário. Luiz Gonzaga foi a maior voz que nós tivemos, foi uma das sanfonas mais brilhantes. Olha, você tem dúvida que Luiz Gonzaga tocava ou não? Escute minha resposta. Ele foi um dos maiores acordeonistas do mundo. Luiz Gonzaga criou estilo tocando acordeon. Luiz Gonzaga foi um virtuoso, tocava choros, valsas, tinha composições fabulosas, um homem que tocou muito, mas muito bem mesmo o acordeon, e é, sem sombra de dúvidas, o farol maior que ilumina aos artistas do Nordeste. Pois é, além de saber que o que você está dizendo é uma coisa com precisão, porque você conhece, eu lhe perguntaria uma coisa. E aí eu acho que você vai confirmar. O cidadão chamado Nirez, você sabe quem é? Gente, me bom. disse exatamente isso aí que você está dizendo. Pronto. Nosso querido Nirez. Grande Nirez abraço é ao extraordinário. Nirez, um conhecedor, né, da música. E além de né? conhecedor, meu querido Paulo de Tarso, ele é, pronto, outra entidade. O Nirez é um... Nirez e o nosso queridíssimo que faleceu, o nosso Câmara, o nome me fugiu, Cristiano Câmara, meu saudosíssimo amigo Cristiano Câmara. Essas duas figuras precisam ser nome de avenida em Fortaleza, porque a contribuição que esses homens fizeram à nossa memória, ao nosso registro. O arquivo do Cristiano Câmara, o arquivo do Nirez são simplesmente ímpares, né? Uhum. Ô Rodolfo, como será essa programação dos 10 anos de Sanfona do Brasil? E nos fale um pouco desse programa. E você já tem levado, já tem conseguido mostrar muita gente boa no seu programa. Como é que tem? Meu irmão, o Sanfonas do Brasil é algo que eu sempre digo que veio de Deus. Não tem outra explicação. Esse programa que nasceu e graças a Deus se preserva na TV Ceará.
Aqui, portanto, eu lhe peço licença para abraçar a nossa querida presidenta da TV Ceará, jornalista Ana Cristina Cavalcante, a nossa diretora de programação, Henriette de Salve, que estão fazendo um trabalho belíssimo na TV Ceará, um trabalho belíssimo. Quero abraçar o secretário de Cultura do Estado do Ceará, professor Fabiano Piuba, que é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores secretários de cultura que esse Estado teve. Na existência da secretaria, o Fabiano com certeza ocupa esse local. E o Sanfona do Brasil, é como diz o jargão, reconhece e revela os grandes e verdadeiros talentos há uma década. Um programa que tem a predileção, graças a Deus, do povo. E para que você tenha ideia, é há muito tempo uma das 4 maiores audiências da televisão cearense. Então isso para nós é motivo de muita gratidão, motivo de honra e de muito obrigado a todos que nos prestigiam com aquilo ali. Nos passe aí para os telespectadores da TV Fortaleza o horário do Sanfona do Brasil. Sanfona do Brasil sempre aos domingos, ao meio-dia, na gloriosa TV Ceará, com horários alternativos aos sábados, às 9 da manhã. Então, vocês que nos assistem, muito obrigado. E convidar a todos para esta grande festa da música verdadeira, num horário sagrado que é o horário de almoço. Vocês nos dão licença de chegar a seus lares, trazendo as informações, o humor, com respeito, a música que realmente enche o nosso coração de alegria, e principalmente, Paulo, trazendo novos valores. Você sabe onde é, por exemplo, que o programa The Voice veio descobrir o Cairo? Uma produção do Sanfona do Brasil. A nossa queridíssima Cecília, que chegou agora da Suíça, da mesma forma. Então, nós ficamos muito felizes com tudo isso e muito gratos a Deus e à minha querida TV Ceará, que eu quero um bem danado, viu? Quero um bem danado daquela televisão. Eu sempre digo que nem se fosse dono eu tinha tanto ciúme daquela televisão. Quero abraçar, meu irmão Paulo de Tarso, voltar agora ao assunto dos 10 anos, no outro patamar. Mais uma vez abraçar o nosso extraordinário Idalmi Feitosa, que com sua sensibilidade vai prestar 2 grandes homenagens aos 10 anos de falecimento de Luiz Gonzaga. 30 anos. 30 anos de falecimento de Luiz Gonzaga e aos 10 anos de existência do nosso querido programa Sanfonas do Brasil. Portanto, corrigindo aqui a informação, você vai editar, né? Quero abraçar o meu queridíssimo vereador Idalmi Feitosa, que prestará em 2 sessões solenes 2 grandes homenagens aos 30 anos de falecimento do nosso inesquecível rei do Baião, Luiz Gonzaga, e também numa segunda sessão solene aos 10 anos de existência do programa Sanfona do Brasil. O nosso Idalmi Feitosa, que é um intelectual, mas um intelectual muito perto do povo, um homem de uma simplicidade franciscana, um homem que tem a presença de Deus em sua vida e que eu aprendi a querer muito bem e respeitar. Um grande abraço, querido Idalmi Feitosa. Estamos juntos sempre, meu irmão querido. Que bom. Rodolfo, nós aproveitamos para agradecer, dizer que o programa Cordel e Viola está aqui ao seu inteiro dispor. E quando for mais perto dessa sessão, nós queremos que você nos mande um folder ou alguma coisa de informação para que nós possamos divulgar aqui no programa. Pois não. Agradecer realmente esse momento muito especial. Há algum tempo a gente vinha tentando trazer aqui o Rodolfo. Eu sei das suas ocupações, do seu trabalho, das suas viagens. Querido. E muito feliz hoje em poder estar aqui gravando com você. E aí, mais feliz está o Rodolfo. Eu que estou muito feliz, quero inclusive dizer a vocês que estão em casa que sempre aplaudam, que sempre valorizem este programa Cordel e Viola, apresentado por este poeta que tem a sensibilidade maior da poesia, as 2 maiores sensibilidades, que é da poesia e da música. Ele, como poeta, tem essa sensibilidade. Seu programa presta um serviço importantíssimo para a cultura, não apenas no estado do Ceará, mas no Brasil. Você precisa ser reverenciado, precisa ser aplaudido e reconhecido cada vez mais. Muitas vezes, nosso querido Paulo entrava em contato e eu viajando pelo mundo, eu disse, dessa vez eu não posso faltar. E liguei para ele, olha, Paulinho, vai dar certo.
Estou muito honrado de ter participado do seu programa, meu irmão. Sou seu fã, seu admirador. Quero que Deus o abençoe abundantemente, que Nossa Senhora cubra sempre, eu que sou devoto de Nossa Senhora, que ela o cubra sempre Amém. com seu manto sagrado e que nós tenhamos o programa Cordel e Viola por mais 100 anos, tá bom? Que bom. Então vamos aí encerrar aí com algo interessante na sua sanfona. Um grande abraço. Aqui depois de termos participado do nosso programa querido Cordel e Viola com o poeta Paulo de Tarso, Caba do Tauá, inspirado, poeta danado, homem que valoriza o chapéu de couro, o gibão, a bragata com rulepo, a boa buchada com farinha, a cachaçinha para queimar o dente, a poesia, a sanfona e a viola. Deus proteja, meu irmão, que você continue por muito tempo levando aos lares o que é bom, porque tá raro, viu? Tá difícil do caba tá vendo qualidade, mas aqui nós temos no programa Cordel e Viola. Um grande abraço e estarei voltando aqui para falar mais uma vez dos 10 anos do sanfona, com o nosso querido Dalmir Feitosa, dos 30 anos de saudade de Gonzaga, também com o Dalmir Feitosa. Um grande abraço, saúde e paz. Oi! TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.